Boa tarde pessoal, Forasteiro por aqui, hoje quarta-feira, né, dia 6 de 2023, aqui, Brasil. Gente, aproveita, se inscreve nesse canal, dá uma força aí, observa meus conteúdos, certo? Logo mais estou comprando um outro aparelho aqui, para que eu possa mostrar aqui para vocês realmente as imagens, né? Eu não tenho como fazer essa transmissão aqui do meu próprio aparelho. Aí eu vou ter que comprar um outro aparelho para mostrar as imagens, para que vocês vocês vejam, né? Com seus próprios olhos aquilo que eu estou falando, ok? E aquilo que eu estou denunciando também. Muito bem, já se inscreveu no canal Forasteiro U Destemido 02? Então vem aqui no YouTube agora, vai lá, se inscreve. Procura esse camarada aqui, ó. Vai lá no YouTube agora, procurar aqui esse camarada aqui. Isso é um pernambucano, hein? Sou pernambucano da cidade de Escada, Pernambuco, ali do Riacho do Navio. Alô, um abraço aqui para os meus parentes ali no Riacho do Navio. Lá eu sou conhecido como Bugi, mas meu nome é Valdicélio Amanso da Silva. Um abraço aí para os meus parentes. Muito tempo eu não vejo. Um abraço. Então vocês podem me seguir também no Facebook, como Forasteiro, como Valdicélio Amanso da Silva, que é meu título, né? Meu titular, minha identidade, Valdicélio Amanso da Silva. Você pode ir lá no Facebook e também acompanhar essas postagens que eu posto lá, ok? Vamos lá. Veja se o sininho está ativado. Se você não é inscrito ainda nesse canal, você vai aí nesse botãozinho vermelho aí agora do seu celular no YouTube, se inscreve. Veja aí o sininho, né? São 3 opções, né? Se você decidir querer receber todas as minhas notificações, a notificação do YouTube a respeito dos meus conteúdos que aqui eu posto no YouTube, você vai lá no sininho, no terceiro sininho e aperta, ok? E vai lá no comentário, gente. Veja aí se o comentário está ativado ou não está, porque o YouTube tem me perseguido por causa dos conteúdos que eu trago aqui, tá certo? E o conteúdo que eu trago aqui, eu estou baseado no artigo da Constituição Federal, no artigo 5º, né? Vou usá-lo. Então, muitas das vezes, os meus conteúdos não é chegado, os comentários é bloqueado por causa disso aí. Mas vamos lá. Gente, eu sei que vocês querem notícia, não é verdade? E notícia eu tenho uma vontade, certo? Tenho uma vontade. São várias notícias durante o dia. Tem uma notícia aí que diz que tem nada contra os travestis, tá certo? Nada contra os travestis, mas segundo, eu vou checar ainda, não vou afirmar nada, ainda vou checar essa informação se é fato. Diz que o travestis aí é um dos ministros de Lula, tá certo? É um dos ministros de Lula. Tem também o ministro de Lula do Direitos Humanos, né? Que quer legalizar as drogas. Enfim, são vários ministros de Lula que estão trabalhando para o retrocesso desse Brasil, ok? Outra notícia também é que em Brasília, os nossos irmãos deputados bolsonaristas, esse título maravilhoso, eu quero agradecer aqui aos pessoal da Petralhada, ok? Daqui do Centro de Abastecimento, da Bahia e do Brasil. Eu agradeço a vocês por você ter me dado esse título de bolsonarista, ok? Bolsonarista. Na verdade, nós somos patriotas. Nós defendemos essa cor dessa bandeira, tá certo? Aqui está o Bolsonaro ali, ó, tá certo? Aqui está outra Brasília. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Isso permanece. Isso permanece porque a de vocês são vermelha e a gente não aceita. Okay? Então eu quero aqui compartilhar meus conteúdos. Então, outra coisa que eu quero falar para vocês é que Lula, gente, tá despejando dinheiro a rodo, viu? A informação que eu tenho de Brasília é que Lula tá dando 13 milhões de reais, preste bem atenção. Pra quê, Forasteiro? Vou te explicar por quê. Lembra daquele acontecimento do dia 8 de janeiro?
aonde os nossos irmãos patriotas foram acusados de quebrar tudo lá em Brasília. Tá lembrado? Claro que vocês estão lembrados, né? Nós bolsonaristas fomos acusados disso. Pois bem, foi constatado pelas investigações do Senado, do Congresso e até do GSI, que houve um quebra-quebra, mas que houve também uma negligência, vamos dizer assim, uma omissão por parte daqueles que estavam no poder. E no dia 8 de janeiro, quem estava no poder era quem? Era Bolsonaro? Não. Os bolsonaristas estavam em frente aos quartéis. Mas quem já estava no poder era Luiz Inácio Lula da Silva. Dia 8, né? Que ele recebeu lá aquela faixa falsa, né? Que até hoje a gente quer saber como foi que ele encontrou aquela faixa. E então, no dia 8, era Lula que comandava. Era Lula que estava com seu ministro Sérgio Dino. Bem, por que eles, o Lula, os ministros de Lula, o ministro da Justiça, Sérgio Dino, não tomou uma providência para impedir aquele acontecimento em Brasília? É a pergunta que não tem resposta. Aí, já que não tem resposta por parte de Lula, já que não tem resposta por parte de Flávio Dino, que é o ministro da Justiça de Lula, o ex-governador do Maranhão, né? Já que não tem resposta deles para nós, a nação brasileira, nós cobramos dos deputados federal, que é o nosso representante lá na Câmara dos Deputados, e os nossos senadores também, que é representante nossa lá na Câmara lá no Senado, a gente pedimos que ele faça uma investigação, ou seja, uma CPI ou uma CPMI. O que é uma CPI? Uma CPI ou ela é feita só na Câmara dos Deputados Federal, ou ela é feita só no Senado. E uma CPMI é uma junção que o Congresso, a Câmara dos Deputados investiga e o Senado também investiga. Está compreendendo? Então nós exigimos que haja uma investigação no que aconteceu no dia 8 de janeiro. No governo Lula, porque isso aí aconteceu no governo Lula, certo? Sei que 1000 e poucos bolsonaristas foram presos, até mendigo, gente. É incrível. Eu tava aí pesquisando e encontrei uma matéria onde diz que mendigo que iam ali na frente dos quartéis generais pedir comida para comer aos bolsonaristas, que lá não faltava comida. Na hora que eles chegaram, enganaram o povo, disseram que ia mandar o povo para suas casas, botar dentro do ônibus, mentira, conduziram a Polícia Federal. Até mendigo eles prenderam. É brincadeira? Então a gente, bolsonarista, como diz eles, exigimos aos nossos deputados que façam uma CPMI para investigar o que aconteceu no dia 8 de fato. E nessa investigação, é claro que Lula pode ser convocado para depor pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Mas tem direito de também por carta escrita. Se ele for macho, porque nunca vi um pernambucano sem vergonha, vagabundo, como esse tal de Lula. É uma vergonha para o meu Pernambuco, para o meu estado de Pernambuco. Tá certo? Mas como ele é cabra safado, ele não vai depor pessoalmente. Ele vai escrever carta. E o Flávio Dino, o ministro da Justiça, que Lula colocou e que poderia ter convocado a Força Nacional naquele dia 8 e impedir tudo aquilo, também vai cair na malha
da CPMI, Senado e Congresso. Nós exigimos. Então, voltando aqui à mala do dinheiro, que eu falei no início, foram acolhidos 173 assinaturas, além da conta, gente, para que a CPI fosse aprovada. E foi concluído, certo? Foram mais. O que é que Lula está fazendo? Esse presidente que entrou pelas portas do fundo, ele está despejando dinheiro agora para comprar os deputados federais e até ameaçando. Alô, Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. O presidente da República está ameaçando a nação brasileira. O presidente que está aí, seu Alexandre de Moraes, está ameaçando todos os brasileiros. E o senhor não toma uma providência? Como assim? Como que Lula está ameaçando? Lula está ameaçando, vou explicar como, gente. Ele está ameaçando os deputados federais que assinaram a favor da CPI de não liberar as emendas positivas. Ou impositivas, um negócio desse. O que é uma emenda positiva? É uma verba, irmão, que o governo federal libera para os deputados estaduais e para os senadores para trazer para os seus estados essa verba. E nos seus estados, essa verba vai fazer o quê? Vai fazer hospital, vai fazer necessidade do povo. Esse dinheiro vem para a cidade ou para o estado para benefício do povo. Chama-se, como é que se diz? Emenda, a emenda, né, que eles falam aí, é um dinheiro que ele recebe para trazer benefício para a Bahia, para Sergipe, para o povo. Ali ele pode construir casa, construir colégio, fazer estrada, né, fazer saneamento básico. Esse dinheiro é gastado assim. E Lula está ameaçando, dizendo que não vai liberar a emenda positiva para aqueles que botaram o nome na CPMI para investigar. Lula não quer. Tá pagando para investigar. Agora eu pergunto a vocês. Tá vendo? Vocês que fizeram ela, ó. Vai ter que ouvir. Com humildade. O cara tá ameaçando você. Alô, vocês que fizeram ela, ó. Lula tá te ameaçando. A você ter o direito ao hospital, a você ter direito a um asfalto, a você ter direito à água encanada, você ter direito ao hospital. Lula tá ameaçando, porque os deputados federais que recebem essa emenda impositiva que traz para os estados é para o benefício do povo ali. E ele está ameaçando para que esses deputados tirem a assinatura, senão não vão receber a emenda positiva. Faz o L. Faz o L. A gente avisou. Bem, teve e outra coisa. Os deputados federais, que nós botamos lá, tão firmes. Teve 2 vagabundos que tirou a assinatura. Covarde. Vou até pegar o nome desses 2 deputados que tiraram a assinatura para favorecer o bandido. Quer dizer, se Lula não quer que aconteça a investigação sobre os atos do dia 8, então ele é culpado. Não precisa nem investigar. Porque o próprio culpado não está querendo que investigue. E quando alguém não quer que investigue coisa, é porque ele deve, gente. Não precisa mais investigar. É só pedir aí o impeachment desse bandido, porque ele, pela boca dele mesmo, ele já confessa que ele é o criminoso. Porque se ele não devesse nada, ele dizia: toca para frente essa CPI e vamos ver quem está errado. E vamos ver se foi ou não foi os bolsonaristas que quebrou tudo. Mas não. Ele não quer a investigação. Isso, para o senhor Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, já deveria soar nos ouvidos deles como um culpado, um réu confesso. Lula é um réu confesso. Mais uma vez. Quando não quer uma CPI, quando não quer uma investigação por aquilo que ele nos acusa de ter quebrado tudo.
Lula é culpado. Ele mesmo. Então, o que é que falta? Forasteiro, o que é que falta? O que é que falta? Falta a justiça. Porque a justiça fugiu da terra. Tem uma passagem na palavra de Cristo que diz assim, ó. E um dia a justiça sairá da terra. Já chegou. E quando sairá da terra, não quer dizer que sairá da mente de todos. Mas desse poder judiciário que está aí, a Suprema Corte, a justiça não se encontra mais ali. E a gente tem esse relato há 4 anos vindo aí, os ministros da Suprema Corte sempre usando contra a população brasileira e favorecendo sempre esses caras que estão envolvidos em alguma coisa errada. A justiça fugiu da mente de alguns, ou de muitos. Então, se Lula não quer investigação, é porque ele deve. É simples assim. Não precisa fazer um curso, não precisa ser jurista. É só conhecer o Código Penal e a Constituição Federal. É brincadeira, né? Um vendedor de cebola podre como eu sou, tá aqui dando uma aula para ministros e para as pessoas que estão aí na política aí, achando que são os entendidos e sábios. Mas obrigado pelo dom que Deus me deu. É o dom. Então, Lula, se você não quer ser investigado, porque você deve. Agora cabe o Poder Judiciário se levantar e dizer, por que você não quer que investigue, Lula? Você deve alguma coisa? Alô, senhor Alexandre de Moraes, mais uma vez. Rosa Verde. O ministro Lewandowski. O Barroso. A ministra Carmen Lúcia, Rosa Weber, e os 2 ministros de Bolsonaro. Alô, quero chamar aqui a atenção do senhor ministro da Suprema Corte. Eu vou chamar a atenção dele aqui agora. Os ministros da Suprema Corte, chamado André Mendonça e Cássio Nunes. Onde estão vocês? Lula está dizendo aí, André Mendonça, que não quer investigação dos atos errados que ele fez. É tanto que ele escondeu as imagens lá do Palácio do Planalto, botou em segredo, botou em sigilo as imagens. Os senhores estão fazendo o quê, seu André Mendonça, ministro da Suprema Corte? Cássio Nunes, os senhores foram colocados aí por Bolsonaro. Se manifeste, assim como Alexandre de Moraes tem se manifestado. Os senhores estão calados. Será que é por causa dos 46 mil reais que o senhor recebe todo dia? A gente não vê mais os ministros da Suprema Corte na pessoa de Cássio Nunes e o André Mendonça. Lula está declarando que não quer investigação. Como isso? Quem faz parte da justiça? É você ou Lula? Porque pelo ser quem faz parte da justiça aí do Supremo Tribunal Federal é os 11 ministros, inclusive o senhor Cássio Nunes e o senhor André Mendonça. Não é o Poder Executivo. O Poder Executivo está escondendo as imagens. E os senhores que fazem parte da justiça não tomam a providência? Como é que é isso? Está aqui a minha indignação. Então, se Lula não quer investigação, gente, isso prova que ele tem culpa no cartório. E se Lula tem culpa no cartório, quem o pode denunciá-lo? Câmara dos Deputados Federal, nosso representante. Nós também podemos denunciá-lo aqui. É só ter as provas como a gente está tendo aí, né? Pela ABIN, pela negligência dele não ter tomado uma providência para evitar aquele quebra-quebra. Tudo isso são provas. Então, terminando aqui, um abraço para todos. Então, Lula não quer ser investigado dos atos do dia 8. Por isso que estão soltando nossos irmãos bolsonaristas aí, viu, irmão? Porque o senhor Alexandre de Moraes sabe que muitos daqueles irmãos, não vou dizer que não tem alguns envolvidos, porque foi ali pela enxurrada, mas nós queremos saber onde estão os infiltrados.